Eu agradeço a oportunidade e mando um grande abraço para todos os membros da UMEVOR e a todas as pessoas que aqui estão participando conosco, nesse grande aprendizado. Né? Eu aqui estou representando a Associação Médico Espírita Serra Azul, estou representando também o 31º CEU, né? E, enfim, vamos bater esse papo. É mais um bate-papo, eu espero que seja bem descontraído, para que a gente possa, porque o tema é pesado, a gente vai tentar, de alguma forma, trazer mais sutil, mais leve. Para começar, a gente precisa pensar, né, falando de adolescência e falando de infância, principalmente adolescência, porque é na adolescência que você tem grupos com maior risco de automutilação e suicídio. Nós estamos lidando com um público, e com um público-alvo que é extremamente impulsivo, tem a onipotência, a narcisista, hedonista, né, a busca do prazer, não mede as consequências muitas vezes. E ele está imerso, o público está imerso numa cultura materialista. Então, estamos lidando hoje com jovens, né, onde os pais saem de casa para trabalhar, ficam à mercê da internet, à mercê de grupos, né, de youtubers, e tem essa questão toda da onipotência, do narcisismo, do medo das consequências. Isso tem uma justificativa do ponto de vista neurofisiológico. O adolescente ele não tem ainda formado no seu cérebro o lobo pré-frontal. O lobo pré-frontal é o lobo que fica logo atrás da nossa testa. Esse lobo pré-frontal, resumidamente falando, ele serve para nos dar o senso crítico e o juízo. E, obviamente, na adolescência, esse senso crítico e juízo não está completamente formado, está em formação, e vai até os 21 anos. Quando eu falo que o jovem é impulsivo e não mede as consequências, isso para mais e isso para menos. É um comportamento absolutamente normal. Quando eu digo que ele é onipotente, ele se acha onipotente, isso também é um comportamento normal do jovem. O narcisismo é a mesma coisa, né? Só pensar praticamente dele e a busca do prazer antes. E, obviamente, dentro dessa cultura materialista. E como resolver isso? Isso tudo levando, hoje em dia, a um grupo de jovens que a gente chama de desdés, que é o jovem desmotivado e desesperançoso. E esse jovem desmotivado e desesperançoso, ele acaba, por conta dessa cultura materialista, por conta de tudo que eu sei com vocês, ele acaba tornando-se uma pessoa insatisfeita. Falar em insatisfação, todos nós, de uma certa forma, necessitamos estar insatisfeitos com alguma coisa. Porque se eu não estiver insatisfeito onde eu estou, eu não tendo a progredir. Eu fico na minha zona de conforto ad eterno. Contudo, esse jovem, né, com toda essa, não vou dizer problema, né, mas com toda essa carga de pensamentos, né, com essa mudança social, lógica, orgânica, desmotivado, desesperançoso, ele começa realmente a tornar-se insatisfeito e mais insatisfeito, até o ponto que esse jovem começa a desenvolver uma doença mental, começa a desenvolver doença mental. E essa doença mental que ele irá desenvolver vai estar de acordo com a epigenética dele, com a genética dele, né? A genética, hoje em dia, ela não é determinista. Na verdade, ela é movida também pelos nossos hábitos e pelo meio que vivemos. Então, uma vez que eu sou uma pessoa insatisfeita, eu estou jogando para as minhas células essa energia negativa e, obviamente, isso vai ter uma alteração lá nos meus neurotransmissores, quer dizer, os neurotransmissores são aquelas substâncias neuroquímicas que comunicam uma célula nervosa entre outra célula nervosa. É isso que a biologia, é isso que a psiquiatria identifica, né? Ela identifica uma desregulação dos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e dopamina, e isso acontece nesse adolescente que torna-se insatisfeito crônico. E como é que a gente tenta resolver isso? Né? Porque esse insatisfeito crônico ele vai acabar por automutilar-se, quando ele se sente ameaçado, quando ele não tem prazer para nada, e, a pior das hipóteses, das situações,
esse jovem vai tentar o homem tentar contra a vida dele. A gente sabe, pela literatura, pela OMS, que a cada 40 segundos uma pessoa tenta suicídio, que as mulheres tentam mais suicídio do que os homens. Quer dizer, as meninas tentam mais, mas os meninos eles conseguem um êxito maior no suicídio. E a gente tem observado a presença cada vez mais constante de jovens se auto e suicidando. E aí onde eu quero chegar, da importância, nós estou falando com um público espírita, né? Então, da importância da doutrina espírita, da importância da evangelização. Vou agora ler um trechinho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né? Bem-aventurados aflitos. E que ele traz, no capítulo, do item 14, referente a suicídio e loucura, Kardec nos traz uma coisa muito interessante. Os espíritos, junto com Kardec, uma coisa interessante, né? Ele diz assim, ó, a calma e a resignação, vidas da maneira de considerar a vida terrestre, aí eu vou parar e vou pontuar. Porque esse jovem, muitas das vezes, ele leva a vida terrestre como uma forma imediata, né? Aquilo que eu falei, é a geração Google, é a geração imediatista. Então, ele não tem, quando esse jovem não tem por detrás uma evangelização espírita, não tem por detrás a crença na imortalidade da alma, da reencarnação, né? Na comunicação dos espíritos, né? Se ele não tem essa noção, ele realmente ele não vai se manter calmo perante as vicissitudes, né, ou os problemas que acontecem na Terra. E então a calma e a resignação são coisas que dificilmente você vai encontrar no jovem imerso numa cultura materialista. Auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, nesse contexto, né, qual seria a melhor maneira de nós, enquanto espíritos, não profissionais da área de saúde mental, poderemos agir no sentido da prevenção que os nossos jovens, que as nossas jovens, as crianças, não atentem contra a sua vida, não desenvolvam um quadro depressivo, porque falando em suicídio, a gente precisa entender quais são as grandes motivações. A primeira grande motivação é a primeira tentativa de suicídio. Depois vem a depressão, a drogadição, o transtorno de substâncias, álcool, drogas e outras substâncias. E aí temos a esquizofrenia e os transtornos de personalidade. Então, só para vocês terem mais ou menos... Então, nós temos a depressão como carro-chefe, como realmente aquela doença, que depressão é doença, não é frescura, não é falta de fé, não é falta de confiança, ela é doença, né, que ela tem vários fatores, ela tem o fator biológico e o fator ambiental. Esse jovem torna-se mais vulnerável a desenvolver um quadro depressivo. Por quê? Por conta dessa insatisfação. Por quê? Por conta justamente desse sentimento de desesperança, esse sentimento de desmotivação, né? Traz isso tudo. E como ficar calmo e como se resignar nessa cultura toda. E aí que vem a questão que Kardec nos coloca, né? Um efeito é certo que a maioria dos casos de loucura se deve, ele está falando da loucura, se deve à comoção produzida pelas vicissitudes. Ora, se eu uma vez imerso numa cultura materialista, desesperançoso e desesperado, uma vez que eu vou enfrentar o sofrimento, eu nunca vou encarar o meu sofrimento como forma de crescimento e experiência. Eu vou ter o sofrimento como antagonista ao prazer. Então, eu vou buscar o prazer. Se eu não tenho prazer, eu estou sofrendo. E como eu não tenho o exemplo dentro de casa, né, de pais mais resilientes, e eu vejo na rua que as pessoas, e à minha volta, uma extremamente voltada para o prazer, voltada para a felicidade, quando eu enfrento alguma dificuldade, alguma vicissitude, eu vou perder o meu equilíbrio, e isso, de uma certa forma, levar, dependendo do meu grau de vulnerabilidade, a um quadro depressivo, e essa depressão me levar à automutilação e suicídio. E o Kardec continua, o mesmo ocorre com o suicídio. É incontestável que tem ele sempre por causa um descontento. Olha só, hein? Eu estou com o Evangelho segundo o Espiritismo, segunda metade do século XIX.
porque ele é super atual. E tem gente que está querendo reescrever a obra de Kardec. Pelo amor de Deus, né? Vamos ler com muito cuidado, com muita atenção a Kardec e vamos ver o quanto ela é atual, né? Então, assim, o mesmo ocorre com o suicídio. É incontestável que tem ele sempre por causa o descontentamento, qualquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Então, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que o grande mote, né? O grande motivo para um jovem, para que uma jovem, para uma criança, propriamente dita, e o adolescente, eles tentem contra a vida deles, não se machuquem, por conta desse descontentamento. Eu já falei, descontentamento vem da desmotivação, vem justamente toda essa série de problemas psicológicos que estão relacionados ao desenvolvimento neurofisiológico do local. Eu costumo falar para os pais e cuidadores, nós somos os pais dos nossos filhos. Nós vamos dar o senso crítico de juízo, né? Porque ele não tem esse senso crítico ainda. Ele não mede as consequências. Quantos pais, e nós ouvimos isso dos nossos pais, você não mediu as consequências do seu ato, você não sabe que isso, você não pensou que isso poderia dar errado, e a nossa resposta, a gente ficava com cara de paisagem, a mesma cara que os nossos jovens ficam. Porque eles vão nos responder, não, nós não medimos a consequência, nós estamos imedindo. E isso é uma característica. Só que eu já estou falando do exagero. E aí ele continua, aí vem a questão da cultura mista, onde esse nosso jovem está imerso, seja nas mídias, seja na televisão, seja na mídia online, seja aqui fora, ele está imerso nessa cultura materialista. Aí Kardec continua, a incredulidade, quer dizer, a falta de fé, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores incitantes ao suicídio. Então, desde Kardec e antes de Kardec, né, nós temos como principal consequência do materialismo, né, essa desmotivação, essa desesperança, a gente não vislumbrar a luz no final do túnel, essa coisa que a gente pensa assim, tudo passa, mas para o jovem, aquele sofrimento é inenável. Então, ele vai atentar contra a vida dele. E Kardec ainda continua mais um pouquinho. Vocês desculpem eu estar lendo, mas eu acho isso de extrema importância, porque eu tenho ouvido muito falar dessa questão que está desatualizada. E Kardec não está desatualizado. Eu falo como médico, como espírita, como um profissional da área de saúde mental, e Kardec não está desatualizado, o Cristo não está desatualizado, o Novo Testamento não está desatualizado, é a leitura que nós fazemos disso. Eu sempre dizer, e ontem na palestra eu disse isso, o fato de eu ter o conhecimento não vai fundamentar a minha vivência prática. E aí, para o jovem, principalmente para o adolescente, ele precisa vivenciar essa prática onde? Nele? Não, precisa vivenciar essa prática naqueles que estão à frente dele, nos seus pais, nos seus cuidadores. Então, se eu sou um pai, se eu sou uma mãe, né, que não tenho a cultura da fé, pelo contrário, eu cultuo o materialismo, eu cultuo essa questão do imediatismo, do narcisismo, é óbvio que eu vou puxar meu filho, salvo grandes exceções, para essa cultura do lado. E aí, ou quando eu, enquanto pai, enquanto mãe, também acabo me desesperançando, me desesperando perante isso, de uma certa forma, também vai ser um exemplo para esse jovem que vai dizer, ora, meu pai e minha mãe não aguentam o tranco, por que eu vou ter que aguentar o tranco? E aí ele continua, né? A propagação das doutrinas materialistas, olha só o que eu estou falando, só que o Kardec fala. A propagação das doutrinas materialistas, pois o veneno, ele não diz que é a causa, ele diz que é veneno. Então, uma pessoa que preza pela doutrina materialista, espiritualizada, aí a gente abre o leque, a gente não fala nem de doutrina espírita, a gente fala de religiosidade, uma boa prática de religiosidade, espiritualidade, né? Ela não se deixa envenenar pela essa cultura materialista, pela propagação da cultura materialista. E aí ele continua, a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio. Porque, ora, se não há esperança
não há fé no futuro, então para que eu vou viver se eu estou sofrendo tanto? Então, é isso que é a doutrina materialista. A ideia de que simplesmente eu vou voltar, eu vim do nada, vou voltar, retornarei para o nada e simplesmente, né, não tenho, eu estou aqui para gozar. A Terra, ela o planeta Terra, eu vim para habitar. E nós espíritas não. Aqui nós vemos a Terra, né, a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, pergunta o motivo da encarnação, e o motivo da encarnação é a nossa evolução, passarmos pelas provas e expiações e dar suporte à criação. Então, esse é o objetivo. Eles não nos negam, em absoluto, os espíritos não negam, em absoluto, a questão que nós não vamos passar por algum tipo de sofrimento. Só que na cultura materialista, não. O sofrimento ele vai antagonizar o meu sentimento de prazer e eu não vou entender como uma forma de sentimento. Então, a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Ou seja, aquelas pessoas que estão à frente, que escrevem livros, né, que são pessoas que têm muito contato com jovens, né, são pessoas que a opinião tem peso dentro da mídia, as pessoas acabam disseminando. Está me ouvindo? Estão disseminando essa doutrina material e elas, consequentemente, têm uma responsabilidade muito grande a respeito disso. E eu vou mais além. Como hoje, né, como hoje é dia, nós comemoramos também o aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, e o Dr. Bezerra de Menezes, né, ele é o patrono da AME Brasil, obviamente patrono da AMES, e lembrando a vocês que em Volta Redonda existe uma AME também, que é a AME Volta Redonda, né? Quem quiser maiores informações sobre a AME Volta Redonda, depois a gente conversa sobre isso. Uma associação médico-espírita em Volta Redonda. Então, Bezerra de Menezes, no livro de Valdo Franco aos Espíritas, uma coletânea de mensagens sobre a unificação do movimento espírita, né? Autoria do Álvaro Crispino, ele tem assim, no primeiro capítulo, Bezerra de Menezes, na verdade, a mensagem dele. Olha aqui também, é super atual. Compromisso com a fé espírita. Né? Diz assim, meus filhos, né, que Jesus nos abençoe. Né? Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque as nossas evangelizações, tanto infantos juvenis, estão se esvaziando gradativamente. E uma vez que os nossos evangelizandos eles acabem saindo do movimento, nós não vamos ter renovação. Então, precisamos estar atentos a isso e precisamos estar atentos à base. A base da casa espírita é a evangelização. E aí diz assim, vivemos nos dias tormentosos anunciados pelas Escrituras, lá no Evangelho e até no Velho Testamento. Experimentamos as glórias da ciência e da tecnologia, do pensamento e da arte. No entanto, caminhamos pela senda de espinhos que assinalam sofrimentos, reduzindo a criatura humana à violência, ao despautério, à loucura. Por que a criatura está sendo levada à violência, ao despautério, à loucura? Justamente por essa questão dessa cultura materialista, justamente por essa questão da desmotivação, justamente por essa questão da desesperança. Entendendo isso levando à doença, né? Vamos entender que isso tudo vai adoecendo gradativamente esse jovem que tem uma perspectiva, que tem uma predisposição ao adoecimento, né? Da depressão principalmente. E ele continua. São antes em que os cristãos novos estamos convocados a profundas reflexões. Então, nesse momento de turbulência, nesse momento em que passamos por essa fase de transição planetária, é o momento, né, que a pandemia do coronavírus nos deu uma parada na nossa vida, daquela vida agitada, é o momento da reflexão, é o momento de nós pensarmos para onde estávamos indo, né? E aí, isso é que é bacana. Será que estávamos indo para o local certo ou estávamos tão atribulada, né, e tão atarefada que não estávamos dando conta nem da nossa própria existência, nem do nosso próprio ser, nem do nosso psiquismo.
onde nós estávamos. Então, é precisando que a gente raciocine sobre isso, né? Então, convocados a profundas reflexões. De todo lado, olha só, hein? A angústia espreita, a perversidade agride e o desalinho conduz às massas. Gente, não é isso que a gente está vendo? Nós estamos presenciando nesse momento no Brasil, no nosso estado, no nosso município, no nosso estado, no nosso Brasil e no mundo. É isso que nós estamos vislumbrando. E, concomitantemente, nós estamos passando por uma pandemia que nos faz ou ficarmos apavorados ou nos faz, de uma certa forma, pensarmos e repensarmos na nossa vida. Utilizarmos essa pandemia de uma forma positiva. Aliás, essa é a mensagem do Consolador prometido, né? Ele não é o solucionador. A doutrina espírita não é a solucionadora prometida. Ela é a consoladora prometida. Uma vez sendo prometida, ela nos envia a mensagem de que há esperança, há luz no final do túnel. Homens e mulheres entrados no castelo, homens e mulheres sitiados nos castelos do eu. Bom, isso já é uma característica do próprio adolescente. Eles estão sitiados no castelo do eu. Isso é um comportamento natural. O comportamento natural do jovem ficar trancado no quarto, né? O comportamento do jovem eventualmente se afastar um pouco da família. Mas vejam, eu estou falando do comportamento que extrapola. O comportamento que extrapola é o comportamento onde o jovem se isola totalmente da família, da sociedade. Aí a gente já começa a considerar doença patológica, né? Então, ele diz aqui, né? Homens e mulheres sitiados no castelo do eu. E aí a gente vai para os adultos. Nós, adultos, também, imersos nessa cultura materialista, nós também errando esse castelo, errando o egocentrismo, enaltecendo o egocentrismo. E quanto mais eu for enaltecer o meu egocentrismo, menos eu vou dar o outro, menos eu vou ter empatia. E, obviamente, cada vez mais nós vamos nos sentir isolados, embora, às vezes, presente no lugar com muita gente, mas isolado do ponto de vista emocional e psicológico, né? E aí, Bezerra faz assim, faz a afirmação. O amor é a resposta da vida para o momento trunesco, quer dizer, para esse momento completamente desencontrado que atravessamos. Mas é o amor sexual? Não. É o amor pele-pele? Não. É o que o Cristo nos trouxe. Esse amor da empatia, esse amor da solidariedade, da convivência com o outro, de saber oferecer, né, de saber calar, de saber ouvir, de transmitir a paz. É esse amor que ele fala, né? É desse amor que Bezerra fala, portando ao amor que Jesus nos falou, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Se eu não tenho amor para mim, se eu não tenho amor, eu não tenho como oferecer aquilo que eu não tenho, né? E a cultura do eu, ela faz com que eu olhe para mim, não no sentido amoroso, mas no sentido de ganho, né? No sentido de posse, no sentido de eu ter alguma vantagem. Porque eu preciso olhar para mim, mas eu preciso olhar para mim de uma forma amorosa e não de uma forma egocêntrica. E aí, Bezerra continua. Nesses conflitos que nos desafiam a capacidade de discernimento, provocam tomadas de decisões, nós estamos nesse momento de discernimento, momento de tomadas de decisões. Para que lado eu vou? Eu estou no meio de uma pandemia. Para que lado esse jovem vai agora? Agora eu estou convivendo mais com a minha família, eu estou tendo a oportunidade de olhar mais para o meu jovem, eu estou tendo a oportunidade de olhar mais para a minha criança. Será que a fala de muitos professores em relação ao meu jovem e à minha criança era verdade? Agora eu estou percebendo que é verdade. E realmente ele é muito agitado, muitas das vezes ele é intolerante com determinadas coisas. A gente não percebia isso. Nós não percebíamos porque a gente saía de casa, dávamos um beijo no nosso filho, na nossa filha, íamos trabalhar, voltávamos tarde da rua e íamos nos comunicar via internet. Mal jantávamos juntos e quando jantávamos com o equipamento do lado, ou seja, não havia diálogo, não havia essa disposição, não havia essa questão da conversa amorosa, de ouvir o problema do outro, né?
Então, é isso que o Bezerra também está chamando a atenção. É um discernimento. É o momento, é o convite, essa pandemia, ela nos convida ao discernimento, nos convida ao encontro da família, nos confia justamente a esse autoencontro. Nesses conflitos que nos desafiam a capacidade de discernimento, nos provocam tomadas de decisões, às vezes apressadas, a convites para desvio da finalidade do compromisso que temos para com a doutrina dos espíritos. Amigos, o fato de sermos espíritas, né? Eu já falei, conhecimento espírita, eu estou 40 anos da doutrina espírita, não fundamenta vivência. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, muitas das vezes, só temos o nosso comportamento espírita dentro da nossa casa espírita. Fora, nós temos muito mais comportamento materialista, um comportamento mais imediato. Ao enfrentarmos um problema, seja na família, seja conosco, a nossa postura não é uma postura de vivência espírita, é uma postura desesperançosa, é uma postura até de desespero. E isso, obviamente, contagia quem está próximo de nós, inclusive os nossos jovens e as nossas crianças. E Bezerra continua: se é de que o espiritista não pode marginalizar em torno dos acontecimentos que podem a sociedade, Bezerra está dizendo o seguinte: olha só, nós espíritos não precisamos nos afastar, temos que estar imersos na sociedade. Né? Um dos motes das associações médicos espíritas é exatamente isso: elevar a espiritualidade e a saúde, não só para o público em geral, mas para dentro das universidades, para justamente quebrar o materialismo, quebrar o cartesianismo que ainda existe dentro das escolas de medicina, de psicologia. Né? Então, o nosso papel é nos aproximarmos cada vez mais da sociedade e não nos afastarmos porque somos perfeitos. E nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis. Né? Então, se é verdade que os espiritistas não se pode marginalizar em torno dos acontecimentos que sacodem a sociedade, o planeta. Não menos verdade é que, comprometido com o ideal espírita, nós estamos comprometidos com o ideal espírita. Né? Nós estamos comprometidos com a vivência espírita. E a nossa vivência espírita vai ter uma repercussão na vivência espírita dos nossos jovens. Não adianta ir para a evangelização, para a mocidade e não frequentar a casa, e não ser um tarefeiro. Como é que eu vou dar um exemplo para o meu filho se eu sou o primeiro a não frequentar a casa, se eu sou o primeiro a não me pronunciar, né, como tarefeiro? Como é que eu quero um dia dentro da casa espírita se eu fujo desse trabalho, dessa responsabilidade? E aí ele continua, né? O planeta, não menos verdade, é que, comprometido com o ideal espírita, possui nos estudos doutrinários os instrumentos hábeis para mudar a situação que vivemos. Gente, nós estamos sendo instrumentalizados pela doutrina espírita, pelo Pentateuco, por Kardec, por André Luiz, por Manuel Filomeno de Miranda, pela irmã Joana de Anjos, por tantos autores. Eles estão nos instrumentalizando. Para quê? Para que a gente fique guardando as nossas mesas no armário? Não, gente. É para a gente aplicar quando ocorrer a vicissitude. Por quê? Porque a gente, segundo a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que nós vamos passar por vicissitudes e expiações. E a doutrina espírita, o Consolador Prometido, ele irá nos instrumentalizar para que a gente possa enfrentar, né, ter a capacidade de enfrentamento e de resiliência à dificuldade. E isso passando para o jovem. O jovem espírita, né, que vivencia a doutrina espírita, tem a capacidade maior de vivência, de vivenciar, e na hora do sufoco, ele tem o espelho dos pais, ele tem um pouco da doutrina, e tem a doutrina espírita dentro dele. E ele continua dizendo assim, por intermédio da educação e das gerações novas. Então, o Bezerra, ele aponta, né? Na verdade, nós estamos nos instrumentalizando, né? Mas nós temos a obrigação de olhar para as gerações novas. Então, não adianta eu olhar para mim e não olhar para os meus filhos. Eu não olhar para mim e não olhar
e não dar valor à evangelização. Não, eu dou valor à palestra doutrinária, eu dou valor ao grupo mediúnico. A evangelização é um apêndice da casa espírita, mas ela não tem importância nenhuma. É através da geração nova, que nova cultura, a cultura materialista ela irá se diluindo e é uma nova cultura, uma cultura mais pesada. Né? Aí ele continua: é necessário que tenhamos cuidado para não nos desviarmos dos objetivos essenciais da doutrina espírita, que se coloca acima das questões inquietadoras desse momento. Ou seja, os objetivos essenciais da doutrina, né, o objetivo do Cristo, ele tem que estar acima, precisa. Né? Nem sempre a gente consegue, vamos falar a verdade. Nem sempre eu vou conseguir colocar os princípios do Cristo, os princípios da doutrina espírita, à frente de um problema. Né? Eu vou, muitas das vezes, balançar, eu vou cair, mas eu vou tentar me levantar, porque eu tenho toda essa instrumentalidade na mão. E eu gostei muito dessa fala do Bezerra, viver espiriticamente. Alguém já tinha ouvido essa palavra? Viver espiriticamente. Viver espiriticamente é trabalhar sem desfalecimento pela construção de uma era nova. Estamos fazendo. Nós, adultos e os jovens, futuramente e já agora já fazem. Sim, que deve começar no próprio indivíduo, na sua transformação interior. Então, não adianta eu querer mudar o mundo, muito disso, de querer mudar o mundo, mas não adianta eu querer mudar o mundo se eu não mudar a mim mesmo. Então, essa é a questão que tem que ficar bem claro, falando para vocês de uma forma não médica propriamente dita, mas para vocês que nós temos instrumentos para socorrer os nossos jovens. Claro, é óbvio que quando um dos nossos jovens ele já começa a se automutilar, está numa depressão profunda, já tentou suicídio, ele vai precisar também da ajuda médica, da ajuda psicológica, da ajuda profissional, porque ele já está numa fase de doença, aquela desmotivação, né, que ele está passando, o sentimento de desesperança pelo qual ele está passando. Isso já virou um transtorno, já está atrapalhando a funcionalidade desse jovem, seja nas suas inter-relações familiares, seja no esporte. E aí a gente tem que estar atento. E aí sim levar para casa, sim levar o nome para a desobsessão, sim dar o passe, né? A terapia complementar espírita, sim, mas também, e procurar ajuda em profissionais da saúde mental, a psiquiatria, a psicologia, para que consiga ter todo o suporte, né? Para que ele consiga justamente sair desse estado de extrema desesperança, de extrema desmotivação, né? De tristeza e de falta de prazer. E como é que eu identifico isso? Quando é que eu vou identificar que o meu filho, que a minha filha, ela está passando por um risco de se automutilar, tendo o risco do suicídio? Aí eu vou colocar para vocês esse livro também, que é muito interessante, mas a gente ensina, né? Chama-se Suicida. O autor é um psiquiatra, né? Doutor em Neuri José Botega. Ele é um dos grandes especialistas suicidólogos do nosso país, né? Ele é professor de medicina da Unicamp. Aqui no livro dele, ele coloca uma tabelinha muito legal para a gente lembrar. Ele diz assim: quais são os sinais de alerta em relação a risco de suicídio em adolescente? Então, é pena que eu não preparei um slide para projetar isso, mas vou pontuando gradativamente para a gente prestar atenção. Então, repetindo, nós estamos lidando com um jovem, com uma geração, né, que a gente chama de mimimi, jocosamente, mas é uma geração esperançosa, despreparada sim. Eu dava aula na Faculdade de Medicina de Vassouras, e quantas vezes eu vislumbrei alunos do primeiro período extremamente inteligentes, né, mas emocionalmente infantilizados, emocionalmente despreparados para o rigor que uma faculdade de medicina exige em termos de estudo.
Então, vamos lá. Sinais de alerta em relação ao suicídio adolescente. O que o Bottega coloca? Ele diz o seguinte, ó, mudanças marcantes na personalidade ou nos hábitos. É quando a gente começa a identificar no nosso jovem, na nossa criança, alguma mudança nos seus hábitos. As mudanças dos hábitos são normais? São, gente. O adulto muda hábito, né? Ele não vai permanecer no mesmo hábito o tempo todo. Mas eu vou repetir aqui com você. Isso é de uma forma radical, que chame a atenção, que atrapalhe o dia a dia dele. Comportamento ansioso, agitado, ansiedade é um sentimento normal. Todos nós temos ansiedade. Todos nós ficamos tristes em algum momento. Mas isso é transtorno. Ou seja, quando isso passa a comprometer a funcionalidade dessa criança e desse jovem. Então, comportamento ansioso, agitado, deprimido. Piora do desempenho na escola. Isso é bastante. Quando vinha, a criança vinha, o adolescente vinha, com um determinado nível acadêmico, e, de repente, esse nível acadêmico cai, né? E pega lá embaixo. Pô, mas o que está acontecendo? E os próprios professores veem a chamar a atenção. Isso é um sinal de alerta. Pior do desempenho na escola, aí no trabalho e em outras atividades que eu costumava manter. O jovem pratica esporte, o desempenho no esporte já não está legal, o desempenho na escola já não está legal, né? A relação pessoal já não está legal. E ele continua, afastamento da família e de amigos. A gente só tem que tomar cuidado. O adolescente, a criança não, a criança tem que ficar mais conosco. Mas começa a adolescer, 11, 12, 15, 16 anos, é natural, gente, é absolutamente natural esse jovem sair, esse jovem buscar uma desidentificação com a família, buscar sua própria identidade, buscar identidade fora. Isso é natural. Eventualmente, ele vai passar a ter determinadas maneiras que não estão de acordo com o grupo familiar. Mas isso faz parte dessa desidentificação do jovem com essa família e a procura da sua própria identidade. Por enquanto, eu estou dizendo normal. O que eu estou falando aqui, o que o Bottega fala, é o afastamento da família e dos amigos, mas de uma forma persistente. Descuido com a aparência. Isso é fundamental. Eu tenho minha filha, principalmente adolescente, né? Minha filha e meu filho, que são cuidadosos com a aparência, está ali no espelho toda hora se vendo, e de repente, barba cresce, pelo cresce, já não pinta mais o cabelo, já não faz as unhas, já começa a ficar desmotivado para a própria aparência, já não quer tomar banho com frequência, e a gente começa a achar que alguma coisa está errada. Uma outra coisa importante é a perda ou ganho inusitado de peso. Subia com peso normalmente, né? E começa a perder peso, ou ganhar peso. Se isso não for de trás disso, não tiver nenhuma doença, a gente tem que prestar atenção. E, gente, o que eu estou falando aqui é o conjunto, não são itens separados. A gente tem que prestar que isso é um conjunto. Então, eu estou colocando por item, mas a gente começa a reparar esse conjunto de comportamentos do nosso próprio jovem. Outra coisa interessante é a mudança do padrão comum do sono. Vou falar outra coisa importante. O jovem, o adolescente, tem a tendência normal, fisiológica, de dormir mais tarde, acordar mais tarde. Porque, fisiologicamente, ele libera a melatonina dele, da pineal, ele libera mais tarde do que nós adultos. Enquanto eu vou liberar minha melatonina por volta de 11 horas, meia-noite, já sonado, o meu jovem, o meu adolescente, ele vai liberar essa melatonina 1 hora depois de eu liberar a minha, mais ou menos o adulto mais velho, e faz com que ele postergue ou fique mais insone. E, por outro lado, ele tem uma dificuldade muito grande de acordar. E isso é um embate muito grande entre os neurofisiologistas, psiquiatras infantis, porque a gente entende que seria melhor o nível médio estudar de tarde, não estudar de manhã. Por quê? Porque o pessoal do nível médio, ensino médio, os adolescentes, nas primeiras aulas, eles estão morrendo de sono, eles não estão produtivos. Já fizeram estudos sobre isso e com prova, né, colocaram uma prova no primeiro horário, depois colocaram essa mesma prova para outra turma, já nos horários de 10, perceberam que o rendimento na prova é melhor nos horários mais tarde que no horário mais cedo. O jovem, ele vai se arrastando, muitas das vezes, ele vai se arrastando para a escola, né? Mas o que a gente aqui
é aquela sonolência, é o sono direto. Dormir direto, ficar direto no quarto, não querer sair, você chega no quarto, ele está coberto, não quer falar com ninguém. É disso que eu estou falando, disso que o Botega está falando. Comentários autodepreciativos, insistentes. Eu não sou nada, eu não estou fazendo nada, por que eu estou aqui, por que eu nasci? Né? Essa fala de autodepreciativa recorrente, a gente tem que prestar atenção. Né? Comentários negativos em relação ao futuro, desesperança, né? Isso nós já comentamos. O mau humor, a tristeza, a irritabilidade. Gente, adolescente mal-humorado, infelizmente, é comum. Né? Infelizmente, eu falo infelizmente porque eu já fui adolescente, então, meus episódios de mau humor. Pega a garota, e garota com 16, 17 anos, aí você está falando, ele bufa. Ele se joga no sofá, né? Ele bate porta, enfim, é chato isso, uns mais e outros menos. Essa irritabilidade, essa alteração de humor, ela é muito comum na adolescência. Mas, quando essa irritabilidade, quando essa alteração de humor, ela torna-se transtorno, ele perde a funcionalidade dele, aí é atenção, gente. Começa a comentar sobre memória, isso é importante também. Uma coisa que eu até vejo pouco isso, mas eu já tive uma adolescente que ela escreveu uma carta, ela ia suicidar, graças a Deus a mãe chegou na hora, que ela estava com a faca na cozinha. E ela tinha escrito uma carta, e nessa carta ela estava deixando os livros para a melhor amiga dela. Então, ele coloca que há doações de pertences que ele valorizava. Ele valoriza um determinado livro, uma bike, alguma coisa assim, e ele começa a doar alimentos, começa a dar presente para amigos. Você não entende. E aí e por último, né? Expressão clara ou velada de querer morrer ou por fim a vida. Então, ele começa com esse sentimento de desesperança, de desmotivação, ele começa justamente a querer, a pensar mais em morte, pensar em suicídio. Então, eu vou resumir para vocês, né, do ponto de vista da infância e adolescência, do ponto de vista da psiquiatria infantil e juvenil, né, nós sabemos que existe a depressão propriamente dita, ela é uma doença de caráter biológico e ambiental. Na adolescência, não é raro acontecer comportamentos de tristeza, de alteração, mas a depressão ela tem prevalência também na adolescência. Os adolescentes eles têm um comportamento imediatista, narcisista e vivem numa cultura materialista, então tendem a ficar mais desesperançosos, tendem a se desmotivar mais, a estar mais despreparados para o enfrentamento das dificuldades e vicissitudes. Lembrando que esse pensamento recorrente ele vai alterar a configuração das células, né? e atrapalhando e modificando a configuração das minhas células e até no meu DNA, isso vai provocar, né, a fabricação ou a não fabricação, a formação ou não formação dos nossos neurotransmissores. E esses neurotransmissores, essa desregulação vai ser responsável do ponto de vista biológico para o adoecimento desse adolescente. Daí a necessidade da criança. Daí a necessidade da medicação. Muitas das vezes os pais ficam reticentes em medicar o seu filho ou a sua filha com antidepressivo, ou até a criança com antidepressivo, mas na maioria das vezes, nos quadros moderados, na maioria das vezes não, sempre nos quadros moderados a graves, é necessária a medicação, é importante medicar, é importante a mudança de hábitos, é importante a prática de esporte, é importante nós espíritas darmos o nosso exemplo e esse jovem frequentar aqui. Eu acho que eu falei demais, mas é só para dar uma provocação. E aí eu gostaria de ouvir vocês aí, as questões que vocês pensaram. Desculpe aí eu ter passado um pouco da hora aí. Pois é, meu amigo. Mas estava tão interessante a abordagem. Eu colhi aqui algumas perguntas, mas você estava, de fato, dentro do que chegou. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui, enquanto a equipe vai recolhendo as outras, de quem queira fazer pelo chat, ou abrir o microfone aí, a gente vai
coordenar mais ou menos a sequência dessas falas. Só quero lembrar duas informações que nós passamos no início, especialmente para aquelas pessoas que entraram na reunião um pouquinho depois, né? Quem quiser fazer pergunta pode ser feita pelo chat. Nós temos hoje Adriano, Albucacis, o Felipe, a Neide, o Sandro, eu e Velúzia para colher as perguntas, ou abram o microfone e falem diretamente aí, solicitem isso pelo chat, só para que não haja sobreposição de falas, tá bom? Enquanto as perguntas vão sendo colhidas, eu estou aqui com umas 4 ou 5. Vou fazer uma e depois a gente abre para as outras pessoas, tá? Pergunta que veio de jovem. Um jovem e não quer se identificar. Inclusive isso, para quem entrou depois, a reunião está sendo gravada, então aqueles que não queiram que a sua imagem apareça aí, mantenham a câmera fechada, tá? Informação que a gente passou no início. Vamos lá. Então, a primeira pergunta aqui trata do jovem desdés. Você abordou no início, né? É um jovem descontente, um jovem que está desmotivado, o jovem que é insatisfeito crônico. Qual a relação que existe entre esse desdés, essa desmotivação e essa insatisfação crônica com a reencarnação? Isso para o reencarnante, é uma prova, é uma expiação, é isso para a família? É possível explicar isso à luz da reencarnação? Boa pergunta, né? Vamos nos lembrar, essa desdém, a gente também inclui aí o despreparo. Nós estamos, nesse momento, por conta do medo, por conta de uma série de situações, nós criamos uma cultura de não traumatizar. Esquecemos que educar dá trauma, provoca qualquer tipo de trauma. Então, por uma cultura distorcida da psicanálise, né? Você não pode dar trauma, você não pode dar trauma, então você não pode, sério, não pode educar. Muitas das vezes esse jovem deixa de ser chamado a atenção do sim, sim, não, não, e acaba isso não tendo imunidade e ficando despreparado para a vida mundana propriamente dita. Então, vamos lá. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele nos revela que o final do processo de reencarnação ele se dá aos 7 anos. Contudo, né, então, a partir dos 7 anos, esse espírito que somos nós, começamos a tomar conta e realmente o mundo que está à nossa volta e começamos a esquecer gradativamente das nossas promessas, do nosso passado reencarnado. Na adolescência acontece um fato muito interessante, né? Segundo os autores espíritas, Joana, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz. Na adolescência, esse espírito ele se consolida mais, a personalidade se consolida mais, e se é um espírito que já traz na sua bagagem cristalizada os maus hábitos, as doenças, isso fica exacerbado na própria adolescência. Por isso que a gente fala da importância da evangelização na infância, por isso que Kardec fala que é importante a gente tentar educar os pais, prestarem atenção, educarem desde o berço, olharem as más tendências, né? Desde o berço, para que você consiga, os pais, os cuidadores, consigam educar melhor ou diluindo essa personalidade cristalizada. Mas na ciência propriamente dita, isso fica muito marcado. Isso começa a acontecer mesmo, começa a aparecer quem a pessoa é realmente. E se essa pessoa não teve uma educação mais espiritualizada, dificilmente você consegue trazer para a casa espírita, dificilmente você consegue vencer, porque aquilo já está cristalizado e ele já traz isso, né? Flora, eu estava querendo encontrar a palavra. A flora vem aflorar justamente as coisas boas, né? As boas tendências, porque não é só coisa ruim que aflora na adolescência, mas também as coisas ruins.
Ô, Luiz Augusto, pediram para você citar o nome do livro que você se referiu, você pode fazer isso? Olha, você pode pegar aí, Manuel Filomeno de Miranda, Fronteiras da Loucura, as próprias obras, né, O Missionário da Luz, e Do tantas outras suicídio, obras. Oi? que fala sobre o suicídio. Do suicídio? É, Qual obra que você está falando? A A que eu o- mencionei aqui? Isso, é a obra Ou do professor, do suicidólogo aí. porque olha só, De capa da azul que você doutrina espírita. mostrou. Tá. Dentro da doutrina espírita, o capítulo 5 da crise do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados aflitos, né? E o Filomeno de Miranda, Fronteiras da Loucura. Esse livro aqui é o livro Crise Suicida, é o livro médico, tá? É medicina. Mas quem se interessar, o autor é Neuri José Botega, Avaliação e Manejo da Crise Suicida, né? Mas tem um livro também muito legal para vocês, mas também bem didático, que é o do André Trigueiro, né? Valorização da Vida. Também que ele pesquisa muito grande suicídio. Eu acho até mais interessante o André Trigueiro do ponto de vista do leigo do que esse livro aqui, né? O André Trigueiro ele tem o livro Cidade de Soluções, mas ele tem um livro que fala sobre suicídio, valorização da vida, uma coisa assim. Eu aconselho a leitura desse livro, que é muito bacana. No final, é que André Trigueiro, lá no último capítulo, que ele vai falar de doutrina espírita propriamente dita. Mas ele vem pontuando as questões de ações, fazendo aquilo que ele faz, né? Uma escrita jornalística, né? Muito legal. Esse aqui, ele é mais para o médico, para o psicólogo, ou para quem se interessa, ou para o trabalhador, né, para quem trabalha em saúde mental. Neuri José Botega, Crise Suicida, ele é da Artmed, editora Artmed. Tá? Esse livro, essa edição aqui é de 2015. Então está bem atualizado, ainda está bem atualizado. Uma outra pergunta que tem aqui, quando uma criança começa a falar em se matar, é apenas obsessão? Olha só, é muito difícil a fronteira entre o processo obsessivo e o processo de adoecimento mental puro e propriamente dito. Até porque quando eu começo a falar de me matar, quando eu começo com esse monoideísmo, vamos lembrar, gente, nós somos antenas, né? Nós estamos nos intercomunicando o tempo, né? Então, essa criança, vamos lembrar que a criança é um espírito velho. A criança não é a gente está vendo uma criança, estou vendo, né, uma criança de 4, 5 anos, fisicamente nova, mas espiritualmente extremamente velha, né? Então, aquela criança falar de morte, falar de suicídio, se for uma coisa assim aleatória, não dá muita atenção. Agora, se for uma coisa recorrente, por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi casos no consultório, no pronto-socorro, onde a criança, onde depois que a criança deliberadamente tomou água sanitária porque queria morrer. Tia, eu quero morrer, eu não me sinto bem aqui. Ou então, se joga na frente do carro e o pessoal acha que é atropelamento. Né? Então, às vezes, o que aparentemente é um acidente doméstico, não é um acidente doméstico. Né? A gente depois vai conversar com essa criança ela coloca que ela não se sente bem onde ela está, ou então ela está sofrendo calado, bullying, um assédio sexual, enfim, qualquer coisa nesse sentido, ou maus tratos mesmo, de outras ordens, e aí ela acaba atentando contra a vida dela. Né? E mais ainda, se esse espírito ele já tem tendência suicida. E é claro, é óbvio que não estamos sozinhos. Vamos lembrar Kardec, né? Se os espíritos nos influenciam, eles nos influenciam mais do que nós imaginamos. E isso acontece na infância também, né? Então, separar, isso aqui é obsessão, isso aqui é doença mental. Mas não dá para separar. Eu canso no meu ambulatório de psiquiatria de me deparar com a mediunidade de expiação. O que é mediunidade de expiação? É aquela pessoa que não tem conhecimento da mediunidade, aquela pessoa que não acredita, às vezes ele professa uma outra religião, e você percebe que aquilo ali é um fenômeno mediúnico. Quando não,
o espírito se manifesta e eu tenho, olha, eu sei que você está aí, tarará, tarará, entendeu? Então, é difícil. Em psiquiatria, em saúde mental, associar a obsessão de doença mental é difícil. Até porque, aí vai outra bibliografia, a evolução em dois mundos, né? André Luiz fala sobre isso, né? Quando ele fala sobre vampirismo, né? Um capítulo sobre vampirismo. Ele fala o quanto o obsessor, ele não só, ele se aproxima, primeiro tem a aproximação, a fixação, depois ele acaba tomando a posse daquele instrumento. Mas quando ele vai se fixando, ele também fixando em determinadas áreas cerebrais, uma área numa região do controle neurovegetativo. Então a pessoa vai ter sensações também, não só distúrbios mentais, mas sensações físicas também. Como é que eu vou separar? É difícil. Então, agora, o que é importante é que se a pessoa está adoecida, isso é um transtorno, ela precisa de ajuda. E é comum também, a gente também vê na casa espírita, ele tem mediunidade, só que ele está desequilibrado. Vamos colocar ele na mesa mediúnica. Ele precisa trabalhar. Gente de Deus, se alguém está manifestando um fenômeno mediúnico e está em equilíbrio, não é para colocar essa pessoa na mesa mediúnica. Mesmo que essa pessoa frequente mesa mediúnica, essa pessoa deve ser afastada. Essa pessoa deve frequentar outras atividades da casa espírita, mas não frequentar a reunião mediúnica, porque ela está em desequilíbrio. Tá? Então, o fato de eu ter manifestação mediúnica, daí a gente falar de educação mediúnica. Então, é comum um membro um tarefeiro de uma casa espírita trazer um amigo, porque o amigo tem o amigo tem aquilo outro, e já quer botar o cara ou botar a pessoa direto para a mesa mediúnica. Não, a pessoa pode ter ali o fenômeno mediúnico, mas não tem o conhecimento doutrinário. O fenômeno mediúnico ele não acontece só em doutrina espírita. E o fenômeno mediúnico, a mediunidade, ela pode tornar-se sim uma expiação para aqueles que não têm o conhecimento, e aí os diagnósticos são os mais variados possíveis. Inclusive tem diagnóstico, tem CID-10 de possessão, né? Eu estou sem o CID aqui agora, mas é só para CID-10 de possessão, sei o que tal, você encontra no Código Internacional de Doença, você encontra esse CID. Eu botei esse CID uma vez, né? E muitos psiquiatras têm medo até de colocar, mas o pessoal até das associações médicas espíritas, os psiquiatras já estão colocando, quando percebem possessão, não sei o que tal, coloca como hipótese, claro, mas já está colocando. Luiz Augusto, a Ana Carolina gostaria de fazer uma pergunta para você. O Auriston também, tá? Depois o Auriston. Pode ser? Olá, boa noite. Eu gostaria de entender melhor qual é a diferença, assim, quando o adolescente ou a criança, como se dá essa escolha? Eu não sei se a palavra seria essa escolha, o senhor pode me explicar melhor, entre a automutilação e o suicídio, porque há pessoas que logo tentam o suicídio e há pessoas que ficam por muito tempo ou até a vida inteira se automutilando. Então, como se dá essa escolha? Como se dá essa diferenciação entre uma coisa e outra? Boa pergunta, porque existe a automutilação sem ideação suicida e existe a automutilação com ideação suicida. A automutilação ela pode ter várias causas, Luzimar. A pessoa pode estar insatisfeita por ela, o adolescente insatisfeito porque ele pode estar sofrendo bullying, ele pode estar com raiva de alguma coisa, chateado com algum problema, ele pode... ele começa a ver que ele se automutilando, ele pode ter um ganho secundário com a família, né? Um ganho secundário com amigos. Então, existem pessoas que se automutilam, não necessariamente pensando em ideação suicida, com ideação suicida, mas se automutilam por outras razões, né? Eu costumo perguntar, Gica, o que te motivou a você se cortar? Eu estava com raiva. E qual foi a sensação que você teve? Sentir um prazer, né? Aquele adolescente que com sentimentos de culpa muito grande, isso pode acontecer. Na ideação suicida, você pode ter a pessoa que começa a se automutilar, né? E ela, na verdade, não vai deixando rastro, seu Lucimar. Aquela listinha que eu li para vocês,
A pessoa vai deixando alguns rastros. Quando você começa a perceber justamente a modificação de hábitos daquele jovem, naquela... Né? Certa feita, uma mãe ficou perplexa quando uma filha tentou o suicídio e foi parar no hospital de 13 anos e ela foi dar banho na filha, estava internada no leito de saúde mental, né? E ela foi dar banho na jovem, 13 anos. E quando ela percebeu, quando a jovem se despiu, ela estava toda automutilada, estava toda cortada na barriga, né? Então, muitas das vezes os pais não sabem disso, que esses jovens estão se automutilando. Às vezes se automutilam para uma forma de pertencimento a um grupo ou para entrar em determinado grupo, né? Eles fazem isso. Então, é aquele jovem que está ao calor, ele está com manga comprida, está com capuz, não quer mostrar barriga, enfim, está melindrado em mostrar o corpo. Então, tem sim, tem a questão da mutilação sem a intenção suicida por outros motivos. E tem a com intenção suicida. Mas, como eu volto a repetir, Luzimar, essa pessoa já vem, essa criança e esse adolescente, dando de uma forma subliminar, já vem dizendo para a gente que alguma coisa, né, que alguma coisa não está bem. Não sei se eu respondi a tua pergunta claramente. Eu conheço, eu já ouvi algumas crianças falando assim, a mãe vai chamar atenção ou algum parente, e a criança fala, pode me bater mais, por que não me bate dessa outra forma? Como se tivesse dando uma sentença maior por aquela culpa, né, daquela situação. Então, me remeteu, eu pensei nisso também, quando o senhor disse da culpa, né, de a criança perceber que fez uma coisa errada e se culpar e por isso se automutilar. Meu nome é Ana, você me chamou de Luzimar. Desculpe. Eu estou com o Luzimar aqui na tela. Ela está pedindo para entrar, já vi. Você também não pode esquecer que por detrás dessa criança pode ter um sacerdote aí que já tinha um costume em épocas passadas de usar o silício, né? De ficar usando silício, usando chicote. Às vezes é um sacerdote desse, um desses, que reencarna, mas ainda cristalizado com o hábito de que fez alguma coisa errada e vai se chicotear ou vai colocar o laço de silício na coxa. Só que hoje nós não utilizamos isso, né? Então, me bate. E é uma forma até, por que não negativa, mas é uma forma de estar com os pais, de eu estou aqui. Está gritando, dizendo eu estou aqui. Me bate, é a forma de comunicação ali. Então, é legal você falar disso aí. Sim, desculpa trocar seu nome. Obrigado, Pauline. Obrigado, tá? Obrigada a vocês. Tá. O Austin também gostaria de fazer uma pergunta. Vocês me põe na fila, tá? Tá bom, Laura. Boa noite, Luiz Augusto, e parabéns pelo seu trabalho, está excelente, tá? A minha pergunta é a seguinte: como a gente ajuda, ou como ajudar de forma mais eficiente? Eu sou professor, eu sou evangelizador, né, trabalho com juventude há uns 30 anos já, e eu me deparo muito com alguns jovens nos pedindo ajuda, e aí quando você vai estar com os pais espíritas, eles são materialistas, acha que é frescura do jovem, pais espíritas, frescura, que na minha época eu não passava por isso, é porque nunca trabalhou. A gente percebe o garoto querendo ir para a mocidade, mas o pai insiste que ele tem que estudar para o pré-vestibular, porque ele tem que né, ter boas notas, etc. E os jovens, às vezes, nos pede ajuda, e às vezes a gente percebe, aí no campo profissional, eu percebo o automutilamento, assim. Eu tive algumas experiências no passado de conseguir perceber isso no aluno e tentar trazer ele. Mas o sistema é muito fechado na escola e a gente tem muita dificuldade de ajudar de forma efetiva. Então, assim, às vezes eu me sinto meio impotente. Como é que a gente pode ajudar de forma mais efetiva isso, essa criança, esse jovem? A criança e o jovem que está se automutilando e você percebe em sala de aula ou muda o comportamento,
ela já de início você percebe um pedido de socorro, né? Alguma coisa está errada, socorro. E enquanto educador, né, dar o ouvido, né? Primeiro é não o senso crítico de juízo, né? Ou não, né? Ou não criticar ou não fazer qualquer tipo de juízo sobre, mas aquele jovem está precisando ser acolhido, né? O acolhimento talvez que ele não tenha em casa, ele talvez tenha com você, né? De você ouvi-lo, de você se aproximar dele e, enfim, porque é importante isso. Às vezes esse jovem quer falar, né? Quer falar dele, quer falar dos seus problemas e ele não tem essa abertura. O que você falou é extremamente comum, né? Os pais espíritas, né? Mas ainda com uma postura materialista. E já vi muitos pais tirando a evangelização porque tem que estudar para a prova. A evangelização é uma cidade, é 1 hora. Isso não vai atrapalhar, pelo contrário, não vai atrapalhar no desempenho daquele aluno, né? Mas isso acontece mesmo. Então, como educador, eu acho que a primeira etapa é o tentar uma aproximação, o acolhimento. O acolhimento no sentido de ouvir, né? Você quer conversar sobre isso? Você gostaria de conversar sobre esse assunto? Sem crítica, né? Sem julgar, sem julgamento. Porque é exatamente isso. É frescura, é falta, desculpe o termo chulo aí, gente, é falta de porrada, entendeu? É falta de tudo. Né? Falta de fé, porque não frequenta, é obsessão. Mas não dá escuta para esse jovem. Né? Então você pode, e mais ainda com as ferramentas que você tem enquanto espírita, obviamente você não precisa dizer que está no Kardec, mas você pode falar sobre isso. Né? E hipótese alguma, quando eu falei espírita, no sentido da ideia da espírita, né? Não ficar catequizando, que também é outro erro muito comum, né? A pessoa chegar e querer levar a Bíblia na mão, levar o livro dos Espíritos, pegar o Evangelho, é que essa pessoa não quer ser evangelizada, né? No sentido propriamente dito da palavra. Ela quer ser ouvida, ela quer ser acolhida, ela está pedindo socorro. E aí você vai dar a escuta. E dependendo do problema, você ir para a diretoria ou conversar com os pais. Se os pais não dão valor a isso, geralmente o pai minimiza, a mãe fica mais apavorada, você faz a tua parte. Cara, eu tenho percebido esse momento, fiquei realmente preocupado, gostaria que vocês, pelo menos, olhassem com mais carinho isso, né? Porque o caminho vai ser, muitas das vezes, esse jovem procurar o auxílio médico-psicológico. E há a questão da psicofobia, da negação, né? Porque, cara, que a criança propriamente dita, ela está muito no psiquismo da família. Então, você vê uma criança com algum problema, você acaba também atingindo uma família disfuncional. E esse adolescente, às vezes, vai a criança problema. E eles vêm com mais problema ainda, né? E aí você vai... Se você é professor de uma escola pública, você sabe muito bem, você está na educação pública, você sabe o quanto é difícil você fazer uma reunião com os pais. Quantos pais aparecem na reunião? E os pais que vão aparecer na reunião são os pais que os filhos não têm problema nenhum. Os problemáticos não vão. Né? Isso, mas faça a tua parte. O acolhimento, a escuta, sem julgar, e se necessário for, se o problema for grande, você achar que está colocando em risco de vida aquela pessoa, a integridade física, você chamar os pais e conversar. Agora, se eles não tomam atitude, a responsabilidade, né? Você já fez aquilo dentro da tua esfera. Eu acho que é por aí. Mas perceber, porque esse jovem está pedindo ajuda. Agora, a Luzimar gostaria de fazer uma pergunta. Então, pode falar, Luzimar. Oi, desculpa, olha só. Eu fiz a pergunta por escrita, que eu não consegui tirar a mãozinha. Por favor, todo mundo me perdoe, tá? Eu não estou acostumada com Zoom. Tá bom, tudo bem, Luzimar. Tá? Muito obrigada, está excelente a palestra, excelente. E me perdoe, por favor. Nada, obrigado. Obrigado. Obrigada, sim. Então, vamos passar para a Elisete. Elisete, você quer... Ok. Posso falar? Pode. Primeiramente, boa noite para todos. Alegria imensa estar aí com vocês. E também agradecer
esse jovem maravilhoso aí, que ele gostei demais dos esclarecimentos deles, colocando perfeitamente a ciência e a religião, como é o patamar da doutrina espírita, né? É, filosofia, filosofia, ciência e religião. E eu gostaria de saber com Luiz, né? Com o Luiz, o seguinte: como psiquiatra, primeira resposta, como se explica e como a gente entender a mente, mesmo das crianças ou dos jovens, e até mesmo de um adulto, quando ele dizer que tem prazer em sentir dor, né? Porque a gente sabe muito bem, a gente vê às vezes criança com mutilações e tudo, e como ele perguntou, se muitas pessoas perguntam, ele não sente dor. Ele vai fazendo as mutilações e eu queria saber queria saber com ele como entender essa mente no sentido ciência, como psiquiatra, e no sentido da visão dele dentro da doutrina espírita. Porque é meio conflitante esses dois, né? Essas duas questões. E dizer que sente prazer em fazer mutilações, como que a gente pode entender essa mente? E como trabalhar, começar a trabalhar? Porque, de repente, a gente pode falar alguma coisa. Ele falou aí no final que a gente tem que ter a escuta, observar e tal. Mas como entrar no conhecimento, como dar o primeiro passo para entender como leigos, mas aí, como ele é um psiquiatra, que ele estuda as mentes, tudo direitinho, eu gostaria de saber esses dois confrontos. Tá? Ok, entendi. Primeiro que, assim, o mote das associações de médicos espíritas é mais dissociar mente, não mais dissociar espírito, nós espíritas, dito, matéria e espírito. Então, a gente costuma dizer que nós não somos médicos espíritas, somos espíritas médicos. Então, o que acontece aí é o seguinte, quando nós nos cortamos, eu vou te dar um exemplo. Por que você vai assistir o MMA, né? E aí você está assistindo uma luta de boxe ou MMA, os caras estão se matando, se surrando, né? E eles não sentem dor, não sentem dor. E sentem ao mesmo tempo prazer e dor, mas não para a luta. Então, por que isso acontece? Porque dentro do nosso organismo, nós liberamos determinadas substâncias chamadas opioides, as endorfinas, né? E essas endorfinas, elas nos levam a prazer, né? Então, ao mesmo tempo que eu me corto, né? E nós temos um analgésico endógeno dentro da gente. Esse analgésico endógeno ele é liberado, que chama-se endorfina. As endorfinas são liberadas. Quando essa é liberada, ela faz o movimento químico de uma morfina que vem de fora, né? E dá aquela sensação de prazer momentâneo, de leveza, né? Então ele vai fazer isso. E puxando isso do ponto de vista material. Contudo, a gente precisa entender que esse jovem que pratica isso é um jovem que já traz no seu bojo reencarnatório esse hábito, né, de automutilar-se, masoquista, né, porque é masoquista, um ato masoquista. Então, você está lidando com um espírito, vamos lá, você está com um espírito masoquista. E aí, obviamente, ele vai fazer aquilo, vai liberar endorfina, né? E aí e como você conseguir abordar, foi o que eu coloquei. Se não é da área de saúde mental, ou se o lugar é inapropriado, e você perceber, e a pessoa perceber isso, e primeiro é entender que aquilo é um grito de socorro, é um grito de socorro. Segundo, é vir, não julgar, e, enfim, se necessário for, procurar pessoas que possam, os pais ou educadores, ou, enfim, quem esteja muito próximo daquela. Talvez não sejam os pais que sejam a referência para aquele jovem. Às vezes, uma tia, é uma avó, né, que é a referência. Então, os pais não são referência. Então, uma pessoa de referência
que possa atuar junto com você, né? Mas, não sendo saúde mental, é isso aí. Não, na hora, não querer catequizar, porque ele não está querendo saber de doutrina espírita, ele não está querendo saber de Bíblia, ele não está querendo saber de nada. Ele está ali numa situação, né? Mas lembrar que ali pode estar reencarnado um espírito masoquista, né? E que ele já vem de várias encarnações, praticando esse ato, né? No Oriente, os hindus, eles deitam uma mesa de prego e não sentem dor. Aqui também tem costume de passar em fogueira, se queimar, né? Então, nessa hora, a mente é poderosa, ela libera endorfina, né? A gente não tem noção do poder da nossa mente. O que a gente pode plasmar? O Luiz nos conta isso, né? E o que a gente pode plasmar para fora e o que a gente pode fazer com que o nosso organismo libere, né? Então, ele pode fazer isso, né? Mas o espírito que já traz esse hábito reencarnatório. A gente tem que olhar como um todo, um ser trino, né? Exatamente, espírito, perispírito e corpo. Muito bem. Muito obrigada. Assim deu para entender bem. Muito obrigada e parabéns. Áurea, você quer perguntar, Áurea? Oi, Cacique, quero sim. Ô, Luiz, é uma pergunta até meio esquisita, mas eu tive um irmão esquizofrênico. E eu sempre achei, depois que eu conheci a doutrina espírita, que eu frequentava, aquele negócio todo, eu sempre achei que aquilo tudo que eu via não era doença, era uma possessão, era uma... Isso aí, engraçado, agora me fugiu a palavra. Obsessão. Que a pessoa sofre tanto aquilo que atinge o cérebro, mas que a doença em si, eu acabava achando que não existia. Pergunta, a esquizofrenia como doença, pura e simplesmente, ela existe? Não sei se eu consegui me fazer entender. Se não conseguiu, eu explico melhor. Olha, nenhuma doença propriamente, do ponto de vista espírita, existe, porque tudo começa no espírito, né? Então você não tem pessoa que infartou, você não tem um infarto agudo do miocárdio, você tem uma pessoa portadora do infarto agudo do miocárdio. Você não tem um esquizofrênico, você tem uma pessoa, né, que desenvolveu a esquizofrenia por questões até obsessivas, sim, e de expiação, reencarnação, para dissociar, né? De esquizofrenia é uma doença biológica, e isso é obsessão, isso aqui é doença. Na esquizofrenia, principalmente, as coisas estão muito, muito unidas, né? Você pode falar em subjugação, é o que você quis dizer, né? Não está nem na fascinação da subjugação. É muito interessante quando eu questiono um esquizofrênico, o que você está escutando? Aí ele diz, mas essa voz é de fora, como se uma pessoa estivesse falando com você? Sim. Então, o que ela está falando? Está me autodepreciando. E ele escutando mesmo o espírito falando com ele. Isso não é invenção da cabeça dele. Só que, para o médico materialista, isso trata-se de uma alteração da percepção, isso é alucinação auditiva. Para nós, espíritas médicos, nós entendemos, fazemos o diagnóstico da esquizofrenia, sim, medicamos, mas entendendo que isso tudo também perpassa por um processo de obsessão. E quando você medica com antipsicótico, que é a medicação para a esquizofrenia, você consegue, de uma forma, fazer o desligamento desses laços que prendem os obsessores na mente daquele sujeito, porque você provoca a liberação, digamos assim, provoca a liberação de substâncias químicas do cérebro que irão dar uma restabelecida na pessoa e bloqueiam, de alguma forma, a influenciação obsessiva, né? Então, é claro, é óbvio que, do ponto de vista médico espírita, o esquizofrênico, muitas das vezes, o processo sim, mas ele precisa ser tratado. Se é uma pessoa dentro do meio espírita, ótimo, terapia complementar espírita, medicação e as mais que a gente recomenda. Se ele não faz parte da doutrina espírita, é a medicação, e nós, médicos espíritas, entendemos. Eu cansei na verdade, dialogar com
o esquizofrênico, mas perceber que eu estava dialogando com o obsessor. Às vezes, esse processo ele não é de agora, tá? Ele vem de encarnações, mas isso, o que a gente tem que tomar cuidado é que tudo é obsessão, então não precisa ir ao médico. Não, é obsessão, mas nós somos também, nós estamos vivendo dentro da matéria e sofremos a influência da matéria. E precisamos da medicação para conter também, ou para ajudar até no tratamento espiritual. Porque uma vez que esse esquizofrênico tome o antipsicótico dele, se torne mais dócil, comece a mente dele começa mais regularizada, né? A consciência dele começa mais sentido, ele começa até a ter a capacidade de absorver melhor o que a doutrina tem a oferecer para ele. Mas é claro, mas não pode falar isso é obsessão e deixa de lado e não procura o médico. Não faça isso. Não, só esclarecendo. Eu sempre levei a médico e os remédios mais, né, na época que saiu o Risperdal, que era supra-sumo, era o que ele tomava, né? Mas eu sempre, pelo que eu também conversava muitas vezes com ele, sabendo que não era com ele que eu estava conversando, percebia claramente que havia, né, algo além da coisa simplesmente física. Mas muito obrigada, é isso que eu queria saber. O Luiz Augusto, quando uma criança, no momento de raiva, diz que vai matar alguém, que a contrariou, por exemplo, uma criança, por exemplo, de 5 anos, o que você poderia falar a respeito disso? Antes de complementar só o que eu falei com a senhora que estava atrás, justamente o mote... Oi? A Áurea. A Áurea, né? Então, o mote, né, das associações médicos espíritas é justamente o que a gente tem, é mudança de paradigma, né? Do paradigma cartesiano, materialista, onde separa a mente do corpo, para o paradigma onde a gente tem o ser espiritual, né? E que tem as doenças são consequências desses desatinos morais. Então, lógico que a gente vai tratar o corpo, lógico que a gente vai tratar a doença, mas tendo esse mudança de paradigma, tendo esse olhar, entendendo até a obsessão como transtorno mental mesmo, né? A gente entende hoje, o médico espírita entende a obsessão como transtorno mental e que precisa ser tratada, né? Mas, na pergunta, você tem possibilidades aí, do ponto de vista da psiquiatria infantil. Em criança que tem o transtorno de conduta. O transtorno de conduta é aquela criança que ela não respeita regras, né? Aquela criança que não respeita regras, né? Em casa e na sociedade, tá? E tem aquela criança que eles chamam do explosivo intermitente. Fez alguma coisa fez aquela criança e ela explode de tal maneira, só que essa criança do transtorno explosivo intermitente, ela se arrepende. Às vezes, quem tem transtorno de conduta não se arrepende. Outro também, que a gente chama dentro da psiquiatria infantil, é o transtorno positivo desafiador, onde a criança parte para cima. Mas, fechando isso, é uma criança, é um espírito com uma dificuldade de aceitação de regras, né? É um espírito com uma capacidade de resiliência muito fraca. E é o espírito que reencarnou com uma dificuldade de atender às regras. Então, esses pais precisam estar ali firmes, porque é um espírito ainda muito indisciplinado. Manifestar-se a transtorno obsessivo positivo desafiador, explosivo intermitente, o transtorno de conduta, de acordo com o que fizer ali tipo um checklist, né? Mas, no fundo, né, é um espírito ainda cristalizado mais no mal do que no bem, de difícil aceitação, né, de regras, como a gente vê adultos aí, né, que dificilmente tem uma capacidade de resiliência muito baixa, criado e sai quebrando tudo. Agora, tem uma outra questão também, dos pais também serem muito coniventes e muito deixar as coisas passar com muita facilidade, né? Então, a gente também encontra, tem até a foto que eu gosto muito de projetar, um pai de cada lado e os filhos com uma coroa de reizinho.
onde eles botam, empoderam tanto a criança, e essa criança fica alterada e os tornam-se lacaios, servos, a servir aquele reizinho. Não pode ser contrariado. E uma vez que ele é contrariado, ele dá ataque. É um ataque de uma crise de ansiedade, quebra tudo, e às vezes isso não é doença. Isso aí, às vezes, em alguns casos, a gente percebe que esses pais estão sendo muito facilitadores nesse sentido, né? Então, volto a repetir, é desde criança, desde pequenininho que a gente observar, porque a criança é isso, de quebrar tudo, de jogar, já beber. Beber, você dá um brinquedo, ela vai, joga, quebra, faz pirraça. Aí o que o vovô e a vovó, e o papai e a mamãe fazem? Ah, que bonitinho, olha só, ele quebrou o patinho. Ah, que bonitinho, ele rasgou a roupa. Ali, para quem tem um olhar espírita, esse cara já não está legal. Esse espírito aí já está me mostrando que ele é raivosinho. E aí o pai e a mãe espírita já começam a tentar, de alguma forma, né? Para dizer, olha só, você não tá mais você já não é mais o senhor das senzalas, né? Você agora é outra pessoa. O Divaldo costuma falar uma coisa muito interessante, e ele diz o seguinte, que evitem, né? Os pais evitarem de chamar as crianças de minha rainha, meu reizinho, meu príncipezinho, porque a gente não sabe com quem a gente está lidando. A gente não sabe de onde esse espírito veio. Sabe-se lá que ele foi mesmo o reizinho, o príncipezinho, e você só está agora reforçando um comportamento que não deveria ter, reizinho e príncipezinho na encarnação passada, e agora ele não é reizinho e príncipezinho, é para não ser reizinho e príncipezinho. Então, cuidado, porque a gente você está realmente fomentando o egocentrismo dessa criança. Ele realmente vai se sentir um reizinho e um príncipezinho, ou um senhorzinho, né? Então, cuidado. Luiz Augusto, me fala um pouquinho sobre o transtorno bipolar do humor. Como que ele aparece já na fase adulta e como ele deve ser tratado? O transtorno afetivo bipolar ele não aparece só na idade adulta. Ele já pode surgir a partir dos 14, 15 anos. Na criança é muito raro, mas na adolescência ele já surge. Principalmente nos adolescentes que fumam maconha, né? E o droga, propriamente dita, mas ele pode desenvolver, se ele tiver na sua epigenética a tendência a desenvolver um transtorno afetivo bipolar, ele vai desenvolver. O transtorno afetivo bipolar são alterações para mais ou para menos do comportamento, do humor, né? Então, você passa um período bem e, de repente, você começa a ter uma exaltação de humor, né? Uma euforia além do limite, você não dorme, você fica hipersexualizado, você fica agitado, irritado, diminuição. Aí passa um tempo medicado, retorna ao normal um tempo e, de repente, tem outra crise que a gente chama de mania, que é essa crise de euforia, ou você vai ter uma crise de depressão. Então, você tem um período, você fica bem, você não tá com alteração de humor, mas tem um período que você está extremamente eufórico, na fase maníaca, ou um período que você está na fase de depressão. Não é no mesmo dia mudar de humor. Mudar de humor no mesmo dia é outra coisa. Isso não é transtorno. Transtorno afetivo bipolar é um transtorno do humor, faz parte do transtorno do humor, onde a pessoa ela oscila o período entre a fase maníaca ou a fase depressiva, ou às vezes só na fase maníaca, né? Tem também delírio de perseguição, tem uma série de outros comemorativos, tá? Mas acontece no adolescente, sim. Não começa na vida adulta, não. O adolescente ele já pode desenvolver um transtorno afetivo bipolar.